Enfim, todas as especialidades que tem na medicina humana, ou quase todas, a gente tem dentro da medicina veterinária. E qual é justamente o diferencial disso? É que quando a gente é especialista, a gente tem muito mais conhecimento sobre aquele determinado assunto e a gente consegue ajudar mais o paciente com aquilo. Então, antes era o clínico geral, tinha que saber um pouquinho de cada coisa. Só que tem casos que exigem muito mais do que isso, e por isso hoje nós temos os especialistas. Eu acho que no futuro, cada vez mais, a gente vai ter tecnologias que vão auxiliar também no nosso trabalho. Então, hoje, muitos equipamentos portáteis, onde a gente pode estar levando até várias cidades que às vezes são mais distantes, assim. Então, oferecer para mais pessoas isso. Eu acho que vai ser cada vez mais frequente também em lugares que antes não tinha ninguém que fazia o atendimento, ter mais profissionais, não só da oftalmologia, mas de outras áreas também. E acho que quem ganha com isso são os pacientes. A minha expectativa é mostrar como empreender na área da saúde vai muito além do conhecimento técnico. E minha expectativa é conhecer os bastidores do mercado da medicina veterinária. E a minha expectativa é mostrar a rotina do médico veterinário volante e a importância da nossa profissão. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bastidores do Lucro. Eu sou Josué Seibel, palestrante, empresário, host aqui do Bastidores do Lucro. É um prazer ter você junto com a gente em mais um episódio. Tudo bem, olá, prazer, Giovanni, empresário, fundador CEO da Hora do Pastel, uma das maiores redes de franquias fast food de pastéis do mundo. Oh. A satisfação estar com vocês em mais um dia incrível, muitos bastidores aí da medicina veterinária, e fique com nós até o final. A gente está aqui com esse episódio em todas as plataformas disponíveis no YouTube. Se você ainda não está inscrito, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E compartilha se tu curtir alguma informação aqui, porque eu tenho certeza que o que vai ser passado aqui vai ser extremamente relevante para todos os profissionais da medicina veterinária. Se você está ouvindo ou assistindo pelo Spotify, já clica nos 3 pontinhos, avalia esse programa com 5 estrelas para isso aqui ir para mais gente receber essa informação de prosperidade, e segue o Bastidores do Lucro Podcast no Instagram e em todas as redes sociais. Muito bem, agradecer nossos parceiros Nola, Repetiu, Sense e Hora do Pastel. E a nossa convidada de hoje, eu tô muito feliz porque ela é uma médica veterinária que une excelência acadêmica, especialização e empreendedorismo em uma das áreas mais delicadas da medicina veterinária, a oftalmologia. Ela que é formada pela URGS, é mestre em ciências veterinárias com ênfase em oftalmologia veterinária e atualmente é doutoranda na mesma instituição, atuando em pesquisas nas áreas de cirurgia e oftalmologia, além de contribuir com estudos científicos e desenvolvimento da especialidade no Brasil. Empreendedora desde cedo, dedica sua carreira a desenvolver qualidade de vida aos animais por meio de um atendimento altamente especializado, combinando conhecimento técnico, pesquisa e uma visão moderna sobre gestão na medicina veterinária. Com vocês e com a honra da nossa presença no dia de hoje, Mayara Poer Seibel. Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. É um desafio, né? Saber se eu vou falar sobre empreendedorismo da forma que as pessoas esperam, mas espero aí poder contribuir. E agradeço o convite, que foram várias vezes o convite. Eu tava assim, será? Mas, enfim, acho que todo mundo tem algo para contribuir, espero aí estar contribuindo também. Com toda certeza. Eu que acompanho a tua trajetória desde o início, sei o quanto tu tem a transbordar, a ensinar, a trazer de conhecimento. Então, estou muito feliz também pela participação no episódio de hoje. Vamos iniciar perguntando, né, Giovanni? De onde é que surgiu a Mayara para hoje ser uma referência em oftalmologia veterinária? Como é que surgiu? Se quiser contar numa breve história, assim, um pouco da trajetória para chegar até o dia de hoje. Tá. Sobre a oftalmologia, então, quando eu passei na URGS, eu estava um pouco assim, o que será que eu vou fazer? Sempre quis ser veterinária, né? Não sei se essa vai ser uma das perguntas, mas nunca tive dúvidas do que eu vim pra fazer o que eu tô fazendo. Mas eu tava um pouco perdida, assim, será que eu vou ser clínica geral? Que eu gostava de cirurgia, mas o que eu vou fazer? E aí um dia, essa é uma história, né, que eu vou contar, a gente foi numa saída da faculdade, a gente foi conhecer um gatil que fica lá em Morro Reuter. E aí foi bem legal a saída e tal. E aí eu falei para uma colega, olha, acho que eu vou pedir para acompanhar uma consulta com esse professor, porque ele é muito acessível, ele é muito legal e, né, ele parece, né, conhecer muito. E vamos ver se eu consigo acompanhar para aprender com ele.
E aí a gente chegou de volta de ônibus, né, aí na URGS. Desci do ônibus e fui caminhando bem rápido até ele. Daí eu falei, prof, com licença, desculpa incomodar o senhor. Eu queria perguntar se eu posso acompanhar uma consulta, eu queria saber mais sobre a oftalmologia. E aí ele falou, claro, vamos lá. Ele me levou na mesma hora no hospital, me mostrou o ambulatório da oftalmo e falou, quando que tu pode começar? Isso era uma segunda-feira. Eu falei, quarta-feira. Ele falou, então tá, quarta-feira eu vou estar aqui, né, a gente vai estar aqui te esperando. E aí, eu ia nas quartas e sextas, e aí quando eu entrei, né, eu vou falar então o nome do meu professor, é o professor Pigato, que é uma referência mundial na área, e sempre abre portas para muitas pessoas, e ele abriu essa porta para mim também. Aí comecei a acompanhar as pessoas lá da oftalmo, e o que mais me encantou é que as pessoas sabiam o que elas estavam fazendo. E elas explicavam isso para quem vinha fazer uma consulta. Olha, o teu cachorro tem X, nós vamos usar este colírio por este motivo. Ou seja, não era assim algo aleatório. Eu pensei, essas pessoas estudam, eu quero ser assim. E aí que fui me envolvendo cada vez mais, fui gostando também da parte cirúrgica da oftalmologia, que é bem diferente das outras especialidades, é super delicado, é detalhista, né? O fio que a gente usa é um fio da finura de um fio de cabelo, um fio 8 zeros, 9 zeros, 10 zeros. A gente opera usando um microscópio, então tudo isso foi me encantando. E eu sabia que era isso que eu queria fazer. E aí fui vendo também a evolução dos casos, dos pacientes, o que eu poderia proporcionar através do meu conhecimento e brilhou os olhos. E eu vou dar um jeito de fazer isso pelo resto da vida. Que legal. É muito legal saber ver um profissional que faz, que atua numa profissão que realmente ama aquilo, né? Porque muitas pessoas, às vezes, começam um negócio por uma oportunidade financeira ou por vislumbrar uma possibilidade de ter resultado, de ter sucesso, né? E uma coisa que eu me lembro desde sempre, né? Quando tu sempre quis fazer medicina veterinária, e uma coisa que eu me lembro que desde o início eu comentava, né? Eu falava, Mara, quer fazer veterinária, se é o que tu ama e tal, beleza, perfeito, encontra algo que tu possa realmente ser bem sucedida dentro da medicina, porque é muito amplo, né? Hoje a medicina veterinária tem muitas especialidades, né? Muitas especialidades. Tem pessoas que nem têm essa noção, acho que é muito comum até os dias de hoje, assim, pessoas falarem, médico veterinário, pronto. Não, mas é como a medicina humana, né? Isso. Então, o que aconteceu nos últimos anos? Hoje o Brasil é o país que mais forma médicos veterinários no mundo. Então, a gente tem muitos médicos veterinários se formando todos os anos. E a medicina foi evoluindo, né? Assim como a medicina humana, a medicina veterinária também. E com isso a gente foi tendo, então, as especialidades. Então, hoje, meu mercado mais é o mercado de pets. Então, cães, gatos, cavalos, pets exóticos também. E com isso, a gente foi tendo os especialistas. Então, hoje a gente tem anestesista. Então, vai fazer uma cirurgia com anestesista, a gente tem cardiologista, dermatologista, enfim, todas as especialidades que tem na medicina humana, ou quase todas, a gente tem dentro da medicina veterinária. E qual é justamente o diferencial disso? É que quando a gente é especialista, a gente tem muito mais conhecimento sobre aquele determinado assunto e a gente consegue ajudar mais o paciente com aquilo. Então, antes era o clínico geral, tinha que saber um pouquinho de cada coisa. Só que tem casos que exigem muito mais do que isso, e por isso hoje nós temos os especialistas. A precisão fica mais assertiva, né? Porque se você tem um especialista daquela área, se tem uma situação, a gente fala de algo que a prevenção talvez não seja a maior procura, né? Geralmente é quando já aconteceu, e aí o tempo é escasso, né? Quanto mais agilidade tiver, melhor, né? Então, tu ter especialista naquela área resolve muito mais rápido. E muitas vezes, Giovanni, claro que uma consulta com um especialista, uma cirurgia com um especialista vai ter um valor maior, porque aquele profissional ele investiu mais no seu conhecimento, em equipamentos, né? Tudo mais que tu precisa para poder trabalhar. Mas também, muitas vezes, o teu caminho até um resultado ou até um diagnóstico, porque nem sempre a gente consegue resolver, a gente não pode nem prometer isso, quem trabalha de forma certa, vai ser mais curto, né? Ou teu custo vai ser menor, porque tava fazendo isso. Não tem como, precisa ser desse jeito. Então, tu consegue encurtar o caminho. Tá relacionado a quando a gente dá algum treinamento para alguma empresa, alguma coisa, você encurta o caminho pegando um especialista naquela área. Então, vamos falar de DRE.
Se você pegar um especialista de DRE para tua empresa, tu vai encurtar o caminho para tu acertar teu DRE mais rápido. Tu acertando mais rápido, tu vai ganhar mais dinheiro mais rápido, né? Ou deixar de perder dinheiro mais rápido, né? Então é a mesma coisa. Se tiver algum problema, pegando um especialista da área, vai resolver muito mais rápido. E aí não estamos nem falando agora de dinheiro, mas sim de uma coisa pessoal, né? É um filho pro dono, né? Então, dona, enfim, então é tutor, não é... Agora é responsável. Responsável. Atualmente é. Mas pra mim também, eu falo tutor, né? Enfim, a gente falava dono, hoje já não é mais nem dono, né? Tutor, enfim, responsável. Então, é uma vida, né? É uma vida que tá ali. Então, conseguir ganhar tempo nisso, sendo mais assertivo, não é nem sobre gastar mais, é sobre gastar certo e melhor, né? Sim, e em alguns casos, justamente isso. Eu queria tanto que a pessoa tivesse chegado antes. Sim. Que tivesse... muita gente não sabe que tem um especialista e vai... Mas até onde eu vai. só soube pelo nosso relacionamento, enfim, em comum. Depois que a gente voltou a conversar mais, né? A gente é natural da mesma cidade, mas a gente ficou anos sem, né, se ver e falar. Mas eu até então nem sabia que tinha essa área, por exemplo. E a gente tem gatinho, tem cachorro, tem. E é uma coisa que é um mercado que tem crescido demais, assim, nos últimos anos, muito, né? Crescido realmente bastante. Inclusive, tu falou sobre equipamentos, né? Eu sei que tu hoje tem se tornado cada vez mais uma referência dentro do meio, muitas pessoas te perguntam, pessoas que querem iniciar e tal, exige um investimento importante, assim, em equipamentos para que tu consiga atuar hoje dentro da tua área, né? Sim. Ainda bem que eu não sabia isso antes de começar. Que se eu soubesse, talvez isso teria sido... Ai, será mesmo que eu vou conseguir? Porque essa é uma das coisas que eu conto. Eu vim de uma família humilde, meus pais não tinham muita condição para me ajudar. Então, o que a gente foi construindo, né, ao longo dos anos, foi com o próprio trabalho e, claro, com a ajuda da nossa família também. Mas são equipamentos que a gente precisa, são equipamentos de um valor bem alto. E às vezes empresas não parcelam e tu precisa dar um jeito. Então, sim, tem um investimento bem alto e tu precisa de certos equipamentos que vários custam em torno de 30 mil reais. Imagino que é alto e delicados. Super. Tem que fazer seguro, porque pode cair, enfim, tu pode acabar danificando o equipamento, mas tu exige um investimento. Mas hoje o que eu diria, assim, para outras pessoas que querem iniciar, ou na oftalmo, ou em outra área também, tudo que eu tenho, eu conquistei através do meu trabalho, da nossa família, enfim. Eu não tinha dinheiro guardado, reservas, eu fui conquistando aos poucos também. E eu penso assim, se eu conseguir, as pessoas também podem. Só que tem que ter organização, tem que ter muito trabalho. O Jô sabe, dificilmente eu digo não, eu vou. Claro que tudo tem um limite, as pessoas às vezes se passam um pouco, mas eu baixo a cabeça e vou onde eu tiver que ir, eu faço o meu melhor, eu me preocupo com os pacientes e assim a gente vai conquistando tudo que a gente quer. Até para daqui a um pouco tem pessoas que podem não ter entendido muito bem isso, né? A Mayara é minha esposa, né? Então a gente... 16 anos. 16 anos juntos. Vai fazer já. Agora 4 de setembro. Se alguma empresa de viagens estiver assistindo e quiser patrocinar uma viagem pra nós, por que não, 16 né? anos. 16 anos de história, exatamente. Então tudo isso que ela tem contado aqui é muito legal porque passa um filme na nossa cabeça, né? Assim, todos os desafios que a gente enfrentou em momentos realmente complexos, desafios dos mais diversos sentidos, mas principalmente financeiros, assim, em alguns momentos, né? Porque depois que a gente saiu das nossas famílias, que nem a Mayara falou, veio de uma família simples e tal, mas que também assim, como é que eu vou te dizer? Quando tu morava lá com teus pais, tu não passava necessidade, não passava nada, né? Da mesma forma, meus pais tinham uma condição legal, assim, mas chega aquele momento em que tu quer caminhar com as próprias pernas. Caminhar com as tuas pernas, construir a tua trajetória, né? E foi o que a gente foi fazer. E aí, claro, no meio dessa construção, erros e acertos e tal, e aí a gente teve os nossos desafios bem grandes, assim, mas por que eu fiz questão de colocar na apresentação dela que empreendedora desde sempre e tal? Porque ela sempre teve essa visão, essa mentalidade de buscar solução, de empreender, de fazer acontecer. Determinados momentos, antes mesmo da especialidade dela, ajudava na correção de trabalhos e tal, já fez uma série de coisas, né, assim, e com a medicina veterinária, pela capacidade de se especializar mesmo, de mergulhar naquele conhecimento, e mais do que isso, poder de fato ir para cima, ter essa atitude,
hoje tem se tornado cada vez mais uma referência, conquistou grandes coisas, equipamentos, já dando aula em pós-graduação e uma série de coisas assim que realmente tem acontecido, né? Isso é muito legal de ver, porque eu acho que assim, tem alguns pontos que eu quero te perguntar que para mim é muito nítido, né? Mas para quem está ouvindo vai servir de um conhecimento gigante. O que tu acha que diferencia um profissional hoje da medicina veterinária, seja da oftalmo ou de outras áreas, ou até clínico geral, não importa, mas o que diferencia aquela pessoa que realmente se destaca, que conquista o seu espaço, que consegue ser bem remunerada, assim como tu daquelas que muitas vezes a gente vê boa parte do mercado, infelizmente, reclamando, falando que não consegue ganhar dinheiro com medicina veterinária e tal. Por que isso? Olha, eu vou falar o primeiro ponto assim. Realmente, o Brasil forma muitos médicos e talvez não tenha tanto mercado ou, enfim, para isso. Mas o que eu penso é o seguinte: as pessoas, às vezes, realmente, elas ficam se lamentando por uma determinada situação. É que o plantão paga X reais, isso é um absurdo. Não aceita. Vai fazer outra coisa. Mas eu amo a veterinária, então encontra aqui uma coisa que tu vai ter uma ascensão, vai conseguir ganhar o valor que tu acha que é justo. Então, eu acho que esse é um ponto. Não se sujeita a fazer algo que tu acha que não vale a pena, só porque, mas é que oferece. Então, né, busca outras alternativas. Que era outra pergunta que tu falou do que diferencia? O que diferencia? Eu vou falar 2 pontos principais para mim, que são pontos que tem que ter em qualquer profissional, tá? Capacidade e conhecimento técnico, ou seja, vai estudar, vai treinar. E empatia. Que hoje, pra mim, é uma das coisas que faz muita diferença, é tu te colocar no lugar da pessoa que tá vindo, a pessoa tá nervosa, a pessoa tá preocupada, ela tá vendo, o bichinho dela tá com dor, ela não sabe como vai evoluir. Tenta pensar, claro, que a capacidade técnica pra mim, assim, tu tem que saber o que é aquilo, se tu não sabe, tu vai pedir ajuda, ou tu vai encaminhar, mas tenta te colocar no lugar da pessoa e pensar como seria se fosse o teu cachorro, o teu gato. O que tu faria? O que tu gostaria que alguém fizesse? Isso é uma das coisas que pra mim é um diferencial, assim, hoje que tem que ter pra um profissional se destacar. Eu penso que a empatia, ela tá dentro de uma área que pra mim é muito nítida, que tu te desenvolveu, até pelas experiências anteriores e pelo nosso convívio, eu acredito, enfim, que é a comunicação, porque a empatia, ela tá dentro da comunicação, né, de um modo geral. Então, saber se comunicar, saber entender, compreender a pessoa e passar, transmitir as informações demonstrando o profissionalismo, mas também se conectando, né? Eu sempre digo que na tua consulta, tu tem um momento onde tu tira para criar rapport com o responsável, né, com aquele cliente que tá ali. Então, acho que esse ponto, ele é um diferencial muito grande que consegue fazer com que tu te conecte com a pessoa, gere confiança e automaticamente tenha muitas recomendações, inclusive, porque aquela pessoa me acolheu, ela me deu a devida atenção, etc. Aí tem um livro que eu lembrei agora. Foi falando, eu lembrei do livro do Laír Ribeiro, A Magia da Comunicação, que é o livro que eu li num dia, assim, porque eu achava incrível aquilo, como que eu posso fazer a pessoa confiar mais em mim, falando no mesmo tom de voz que ela, enfim, e isso é importante, realmente, porque é uma ferramenta pra gente se conectar e entender, realmente, porque a parte técnica é obrigatória, né? Bem sinceros, isso hoje em dia, se tu fez uma faculdade, se tu fez uma especialização, isso é o mínimo. Mas não adianta tu ter toda a técnica e tu não conseguir explicar pra pessoa e se conectar e fazer com que ela te entenda, enfim, né? Então, esse livro é uma das coisas que eu lembrei agora que tu foi falando, que foi um livro que me marcou e, claro, treinamentos e tudo que vai passando, e também trabalhei já com o público, trabalhava lá na livraria, na gráfica, então também foram experiências que eu fui tendo. Com imóveis também, que eu fui tendo de como lidar com as pessoas, porque a vida é isso. E aí tem muita gente que faz veterinária e fala, pois é, que eu não gosto de lidar com as pessoas. Mas, gente, quem paga o teu salário são as pessoas. As pessoas têm que confiar, elas têm que ver que tu é um bom profissional, e isso é através da comunicação. Porque a pessoa não sabe que o conhecimento tá na tua cabeça, né? Hoje o preço que o profissional cobra não necessariamente está atrelado ao conhecimento dele, talvez seja a forma como ele se posiciona, que ele se comunica, né? Que eu penso em
vou dar um exemplo que eu tive, não vou citar o nome da clínica, mas atropelaram um gatinho na frente de casa lá, era filhote, e aí quebrou a perna. E aí a pessoa que na recepção e tal, me atendeu de um jeito bem, como se tanto faz, né? Mas pra mim, um gatinho com a perna quebrada, miando lá, com a perna virada, tadinho. E nem era meu gato, mas aquilo me deu um negócio e eu tranquei a agenda naquele dia, levei lá. E aí a pessoa do atendimento não foi um atendimento humanizado, vamos dizer assim. Não, coloca aqui em cima. Aí tipo assim, tá, coloquei aqui. Aí não fazia nada, tava ajustando algumas coisas. Eu disse, mas tem alguém pra atender e tal. Aí ela, não, já vou chamar e tal. E foi, não me tranquilizou, não falou nada. E o gatinho ali, pra mim, era como se tava doendo em mim. Tu vê? Tipo assim, então tu não sabia qual era o próximo passo. Exatamente. Alguém está vindo te atender, só um momento. Exatamente, exato. Se tivesse tido algum treinamento, alguma coisa, não, fica tranquilo, já vai passar. Eu sei que agora parece que tá doloroso, enfim, eu não sei se tem algum remédio, alguma coisa que daria pra dar ali numa pré-atendimento. Aí, mas quando veio o doutor ali, aí ele pegou, olhou e tal, foi todo técnico, daí ele já fica tranquilo e tal. Não, primeiro veio outra pessoa, primeiro falou que tinha que cortar, né? Aí, cortar o pé. Aí eu disse, não, de jeito nenhum, não vamos cortar, tadinho. Aí o outro doutor veio e aí ele disse, não, acho que dá pra fazer uma coisa assim e tal. Ele já pensou, né, dá pra fazer assim. Aí eles colocaram 2 pininhos, uma tala, só que um negócio assim. E o gatinho depois ficou, nossa, tipo, 100%, ele ficou conosco, né? E aí, não, era arteiro, assim. Então, assim, no mesmo lugar eu tive experiências diferentes. Com certeza, se eu tivesse opção naquele momento, naquela cidade só tinha essa, se eu tivesse outra opção, eu teria saído de lá, teria ido embora e jamais voltaria, teria virado um detrator daquele lugar. Hoje eu até é um lugar que eu não indico, mas eu indico o doutor. Tipo assim, então, tu vê como é que um atendimento, às vezes, então... Desde a recepção, a pessoa tem que estar treinada pra saber que a pessoa vai chegar assim, que tu fica assim, meu Deus... E aí vem a pergunta que eu quero fazer pra vocês que estão, né, porque uma pessoa não consegue fazer tudo, certo? Então, hoje tu vê, que hoje você atende, né, em várias clínicas, né? Você percebe que ainda falta tem falta de profissionalismo em alguns casos, onde às vezes a pessoa, ela já tá lá para ser atendida, mas não passou por uma triagem onde passaram confiança para ela, fica tranquilo. Tipo assim, tu percebe que precisa investir nisso, o pessoal investir nisso, né? Porque fica um pouco limitado para você, porque não é ter o consultório específico ali, né? Então você depende de como é que esse paciente, né? Essa responsável do bichinho chegou até você. Como é que tu vê isso hoje? E o que tu enxerga que o pessoal podia apostar mais para minimizar essas situações? Assim, acho que começando do início, até pela tua experiência, a recepção. Então, a recepção, que normalmente é a pessoa que também está ali marcando as consultas, agendando com o profissional, está fazendo esse meio de campo entre o profissional e o responsável, enfim. Já perguntar o que houve, para já fazer uma triagem do que é, porque às vezes a pessoa, eu quero uma consulta para a semana que vem com o oftalmo. O que aconteceu? O meu cachorro tá com o olho fechado, tá com dor. Isso não pode esperar a semana que vem. Quanto mais, Aí daí vai da pessoa botar a urgência. Olha, o ideal seria consultar o quanto antes. Então, essa triagem básica, assim, e é uma pergunta que eu faço para as clínicas normalmente. Consegue uma consulta para hoje? Tá, mas o que aconteceu? Se não é urgente, não tem porque a gente fazer loucuras, né? A gente organiza a agenda, tudo certo. Sim, às vezes tu tá em Novo Hamburgo e alguém de Porto Alegre chamou, e aí, não, se for urgente, tu vai reorganizar, vai fazer, né? Mas se não tem porquê. Pode ser amanhã, por exemplo, que Exato. Tu estaria na cidade, né? Então essa triagem, assim, acho que é uma das coisas deficientes, até para também poder dar urgência pro tutor ou tranquilizar ele e deixar tudo organizado. Isso é uma das coisas que eu noto, assim. E lidar com pessoas, que nem tu falou, a pessoa às vezes ela chega, ela tá nervosa, às vezes a pessoa poderia ali conversar, oferece um café, tem muito lugar que não oferece um café, uma água, sabe? Pois é, que é a premissa de qualquer boas-vindas, é um café, uma água pra pessoa baixar a guarda, né? Sim, exatamente. Até esses tempos eu tive ali uma questão, um atrito com um lugar que uma pessoa, a responsável, eu tava atrasada porque eu peguei um temporal, ela quer ir embora porque ela tá nervosa. Tá, mas tu tá aí com ela. Oi, fulana, mas me conta o que aconteceu. Vocês são daqui, da cidade? Aceita um café? Não, a doutora tá vindo. Olha aqui no Waze, ela mandou, ela vai chegar em 10 minutos. Perfeito. Mas, e aí, me conta? E o fulaninho já teve outro...
sabe? Eu sei que isso não é fácil, porque eu também já trabalhei com o público e as pessoas, elas são Sim, e foi nesse caso aí, foi um encaixe de emergência, não foi uma coisa que estava na tua agenda. Exato. Então, tipo assim, não, eu vou chegar por volta de tal horário, mas aí aconteceu o trânsito e tal, foi um encaixe de emergência. Então, falta esse jogo de cintura, né? Que é bem essa empatia, né? Exatamente, a empatia. Esse é o pré-consulta, então, e também alguns lugares fazem, outros não, mas que se eu tivesse um negócio hoje, eu faria o pós-consulta. Eu faço com os meus pacientes, mas, no geral, não sei se as clínicas não devem fazer. Sim. Como é que ficou fulaninho? Eu vi que foi pedido um exame, gostaria de agendar? Por quê? Talvez até a pessoa pense, mas eu tô sendo chato. Não, tu só tá ajudando a pessoa a resolver. Porque eu, por exemplo, tu sai da consulta e tu tá aqui, preciso resolver isso, mais aquele outro. Se alguém chama e me ajuda a resolver, claro, eu vou marcar. Vamos lá, pra quando consegue? Não, até porque daí a clínica, se ela tem acesso ao prontuário, ao que foi feito ali, ela consegue saber já e auxiliar nos próximos passos daquele paciente, né? Encaminhar para um exame. E evitar que ele vá para outro, que tu perca esse cliente para outro lugar. Vacinas até, outras coisas, não necessariamente daquele problema específico, Sim, né? Que até é uma das coisas que o Márcio da Dia de Pet, eu aprendo muito com ele, tu tem que ter uma planilha do teu negócio. Por exemplo, vacina, que tu falou. Eu não trabalho com vacina, mas se eu trabalhasse, todo ano aquele cliente tem que voltar. O que eu espero? Eu como responsável, às vezes eu fico, onde é que é a vacina mesmo? Já não me lembro mais. Se alguém me avisasse, vamos fazer. Tu tem que facilitar a vida da pessoa. Então, Exato. Isso é uma das coisas, e para o negócio é bom que tu tá tendo aquele cliente girando ali dentro. Né? Porque adquirir um cliente cada vez mais é mais caro. Né? E não é mais caro porque talvez tenha menos concorrência em qualidade, é mais caro porque o mercado lá fora, tudo tá mais caro, né? Tu fazer algum ads hoje, algum anúncio, tu já paga o imposto hoje, né? Então tu colocou 1.000 em tráfego pago, sei lá, vai sobrar 900 e pouco, vamos dizer assim, né? Então tá cada vez mais caro buscar cliente novo. Então a retenção é o principal. E para reter uma simples planilha, né? E aí vem... Isso é um sistema, né? Tem um sistema que normalmente eles usam que faz isso. E hoje custa 100, 200, 300, 400 reais por mês, dependendo do sistema, né? Então é muito didático, muito acessível. Né? Gente, pelo amor de Deus, né? Tem que poder investir nisso, não ter alguma coisa errada. Né? Desde até precificar custo e tudo, né? E oferecer algum desconto. Tem que pensar o seguinte, o cliente ele vai trazer, né? Ele vai trazer ali o filhinho dele, o pet, né? Não sei quando a gente fala pet se o pessoal se ofende, mas é o filhinho. Não, pode falar pet, então o pet, né? Vai trazer ele lá, e aí tem às vezes tem uma ração diferente, às vezes tem um brinquedinho diferente, alguma coisa a mais, então não é só a vacina, é uma forma de vender mais, E né? é uma tendência da pessoa querer voltar no mesmo lugar. É mais tranquilo, se for bem atendido. Tudo eu faço lá. Já tem todo o histórico. Muito mais fácil, né? Já dá. Muito melhor. Eu, por exemplo, como consumidor, eu gosto de ir para um lugar e resolver minha vida, entendeu? Se eu tenho que ficar pipocando em um monte de lugar, eu não gosto, ainda mais que nem a gente mora em cidade grande. Cara, é trânsito, é estacionamento, é chato, sabe? É que se tu já sabe como vai ser, e aí vem o atendimento ter sido bom, né? Ou seja, a pessoa ter tido uma experiência boa. A chance dela não voltar é muito pequena. Só não vai voltar se ela não lembrar. Eu trago isso muito pro nosso delivery, nosso mercado, né? A nossa recorrência do pastel, ela é alta. E muitas vezes ela cai numa loja, não é porque o cliente não gostou. Ele só esqueceu da gente. Sim, não apareceu mais anúncio pra ele, não apareceu mais folder pra ele. Às vezes algum franqueado diminui o investimento em marketing local. E aí, o que acontece? Essa pessoa tá sendo impactada por outros comércios. Esses dias um caso lá em Às vezes Sapiranga, não é nem ser pastel, às vezes porque como é alimentação, pode ser outro produto. Exato, né? Ela nem lembra. Esses dias em Sapiranga, um amigo meu, que é de Novo Hamburgo, ele disse, eu nem lembrava que vocês tinham lá em Novo Hamburgo, eu moro lá faz 3 anos, nem lembrava mais, eu pedi 2 vezes, nem me lembrava mais. Tipo assim, ele nem lembrava, assim, do nada, assim, ele me fala conversando no café. Então, nesse caso ali, que seria a vacina, né? Então, ter mais vezes contato com o cliente. Dá tudo certo com o fulaninho. Isso, eu vi que completou, 6 meses da cirurgia, como é que ele tá? Isso, exatamente. Simples, sabe? Até porque, às vezes, tu pode ter uma intercorrência, por exemplo, algo não ter saído conforme o esperado, e falar, não sabia, então traz ele aqui. Porque, né? Perfeito. A pessoa não falou, aí fizeram errado. Não, mas isso é algo que às vezes esquece, ou, sei lá, não esperava, não avisou, enfim. A pessoa fizeram errado. Não, mas tu avisou? Porque
às vezes, se a pessoa não te mandou nada, tu pode achar que tá tudo bem. Mas aí tu dá uma chamadinha, sabe? Sim. É importante isso. Inclusive, até pegando esse gancho da questão de sistema, né? No segmento da alimentação, por exemplo, que é a área aí do Giovanni e tal, é muito comum de ver pequenos restaurantes, ou até às vezes uns que nem são tão pequenos, mas que não utilizam dessas ferramentas para realmente organizar, estruturar o seu negócio e poder lucrar muito mais, né, Giovanni? Na verdade, infelizmente é muito comum. O mercado de alimentação, por ter uma barreira de entrada mais baixa, ou seja, tem 2 mercados hoje que a gente vê, né? Eu perdi meu emprego, eu vou abrir um negócio de comida, vou vender no iFood. É mais fácil, né? Tu tem às vezes um fogão em casa e tal. Então o que acontece? A empresa, às vezes, o produto é bom e a pessoa é boa, ela se dedica e ela cresce. Só que ela esquece de cuidar, né? E cuidar, a gente fala, tem a gestão por trás. Então a gente tem o Nola, que é uma empresa que ela tem o software que faz toda a parte de gestão, desde CMV, estoque, fluxo de caixa, DRE, DFC. Então você consegue ter todo um controle do teu restaurante de uma forma muito assertiva. E o que isso te proporciona? Imagina você saber lá numa sexta-feira de noite, se você vendeu, sei lá, 8 mil reais, e você saber que sobrou 2, sobrou 3, sobrou 1.000, ou talvez tenha dado prejuízo, mas você saber onde que tá o problema. E isso faz toda a diferença. Mas não é só sobre cuidar daquilo que a gente vende, a gente tem que cuidar do nosso cliente. E aí vem a Repedio, né? Vou aproveitar o gancho, porque a gente falou muito disso, só que agora para a área de alimentação. A Repedio é um sistema que concilia esses dados. Então você tem lá o teu cliente que compra pela primeira vez, compra pela segunda vez, pela terceira vez. Mas, Giovanni, por que isso é importante saber se o meu cliente compra pela terceira? Imagina que você vai ter grupos e tipos de clientes. Aí você tem lá um tipo de cliente que compra 10 vezes contigo. Já comprou 10 vezes, já viveu a primeira experiência, a segunda, a terceira. Por mais que você busque excelência sempre, você entregar 10 vezes para um cliente 100% perfeito é muito difícil. Talvez em algum momento atrasou um pouco a entrega, talvez em algum momento, sei lá, a embalagem foi um pouquinho, sei lá, amassada, enfim, pode acontecer, mesmo que você tenha padrão e controle. Quanto mais você atende a mesma pessoa, mais a chance é de você cometer alguma falha no processo, porque a gente é humano. Mas através da Repedio você entende esse mercado e você percebe quando que esse cara para de comprar. E aí vem, muitas vezes a pessoa parou de comprar porque ela esqueceu de você. E aí a Repedio ajuda em envios de mensagem pro WhatsApp, através da API oficial do Meta. Então, a gente consegue mandar SMS, às vezes um áudio, uma imagem. Então, não só impactar o cliente com uma nova ação, mas entender por trás que esse cliente parou de comprar, o porquê ele parou, e se ele voltar a comprar, por qual a plataforma ele compra, se ele compra no iFood, no cardápio digital. Então, os 2 sistemas são muito acessíveis. Por menos de R$1.000 hoje, você consegue colocar tranquilamente no teu restaurante. E aí, nossa, mas é R$1.000. Mas aí você coloca, se hoje você gasta 3, 4 mil em tráfego pago, talvez você vai passar a gastar 1.500, 2. Porque você faz tráfego pago para aquele cliente que está disposto a comprar. Sim, é muito mais assertivo. Total, né? Que é que a gente falou de especialista, né? Você pode ir fazer de tudo, mas você vai jogar para todo lado e vai colher um percentual pequeno. Mas se você for especialista naquela área, a chance de ser mais assertivo é muito maior. E também uma outra coisa que eu queria falar, pegando esse gancho, é que isso num negócio, por exemplo, realmente a pessoa às vezes precisa ali se reinventar, e eu já fiz isso muitas vezes, mas tu precisa se profissionalizar quando tu começa a crescer, e através desses sistemas que tu vai ter tu tem ali uma planilha, tu tem ali os números. E na veterinária tem muito a confusão do eu amo os animais com eu sou profissional, eu preciso ganhar dinheiro, esse é meu negócio. Então, é claro que eu amo os animais, eu amo o meu trabalho, mas esse é o meu negócio. Então, eu não faço consulta de graça, eu não faço cirurgia. Se um dia eu quiser ajudar uma ONG, já fiz muitas vezes, não tem problema. Só que, no geral, né, esse é o meu trabalho, eu preciso receber por isso, eu sou profissional. Então, é isso também, eu tenho uma planilha também que o João me ajuda a fazer, onde eu coloco ali as entradas, enfim. Isso é uma das coisas que também muitas pessoas... tem sistema também especializado para medicina veterinária, onde tu tem todo esse controle dos pacientes, anexa fotos, anexa... Prontuário completo, tem prontuário completo. Dados do tutor. Se daqui a 1 ano a pessoa disser, eu preciso saber o que aconteceu exatamente lá naquela consulta, ela tem a informação completa. É uma questão jurídica isso que a pessoa pode, 5 anos, né, te pedir. Então, para a pessoa também ter um histórico ali. Exato. Enfim, né? Você trouxe um ponto importante do amar aquilo que a gente faz.
O que eu vejo, assim, porque eu passei por uma experiência muito parecida até alguns anos atrás. Eu adoro desmontar restaurante e montar de novo. Em que sentido? É entrar pra dentro, é melhorar aqui e ali. E É o pesadelo na cozinha do... mas eu acho que eu sou pior, eu acho. Não, porque eu amo isso. Então sempre tá no sangue isso. E o que acontece? Eu, por muito tempo, mesmo com minha empresa crescendo e tal, fiz muito... Como é que eles falam? Mentoria free não é? Como é que é? Tem um nome que eles brincam, né? Agora tem no Instagram e tal, mas é de graça mesmo. Às vezes eu ia. O cara me convidava pra ir almoçar no restaurante dele, eu ajudava, ele ficava lá 1 hora, 2. Que é uma coisa simples pra ti, né? Pra mim tá em ti. Exato, é. Só que o que eu andei percebendo? De um lado, as pessoas menos valorizam, né? E aí você também começa a consumir o teu tempo em cima de outros problemas, onde por mais que você gosta de resolver, pelo fato da pessoa não valorizar, ela não vai resolver, né? E aí isso suga um pouco e você se frustra com isso, porque você pensa, pô, eu falei pro cara, mas o cara não botou em prática, mas é tão óbvio, entendeu? Pra quem me pediu, então. Exatamente. E aí eu comecei também, e aí vem onde eu quero chegar, eu comecei em alguns casos específicos, eu disse, ó, não, eu te faço uma visita, custa tanto, pronto. Entendeu? É que é teu tempo, teu conhecimento. Exatamente. Até porque eu tenho o meu salário como CEO da rede, eu tenho que prestar conta, como a empresa é minha, mas eu tenho um horário X que eu trabalho pra rede, né? Fora disso, eu vou fazer alguma coisa ou outra, pode ser um hobby, alguma coisa, mas nesse caso é um hobby que eu gosto de fazer, mas o que eu via? Era mais cansaço mesmo, por mais que eu gostasse, virava uma frustração. E aí, quando a gente fala de se profissionalizar, é exatamente sobre isso. Como é que eu vou fazer melhor aquilo que eu faço se eu não tô vendo o valor do outro lado? E não é sobre dinheiro. Pode ser R$1. Eu me lembro que o primeiro almoço que eu cobrei foi R$600 ali. Foi 500, daí 600 a gente... Porque eu fiz uma pós-visita e tinha que viajar. R$600 só pra almoçar num restaurante. A gente resolveu problemas lá. O cara é meu amigo até hoje. E depois, na época, eu queria comprar uma consultoria e tal. Eu não tinha isso, né? Então, não seguimos na época, porque não tinha como dar atenção pra ele. Mas hoje, qualquer pessoa que me chama é R$2.000 pra ficar 2 horas comigo no Macau. E é isso. E assim, ó, toda semana alguém chamando. Então assim, mas poxa, mas a pessoa paga. Só que daí ela dá valor. Aí ela vai atrás. Então o profissional de qualidade faz exatamente o que você fez. Pô, você investiu, sei lá, 300, 400 mil reais numa faculdade, não sei. Mas se a gente botar tudo na conta do lápis, às vezes 5 anos vira 600, 700 mil reais de investimento para se dedicar 1 hora, 2 num atendimento, com bastante especialização, com a parte humana do lado, que é o que eu gosto de fazer aquilo, e do outro lado alguém tem que valorizar, né? E por isso, Giovanni, que eu vou te falar uma coisa, que a minha cirurgia não é a mais barata, e eu não quero nunca que seja, a minha consulta não é a mais barata, porque eu sei de tudo isso, né, desde o início da qualidade, e enfim, não é, como a gente falou, as pessoas tendem a valorizar mais aquilo que é mais caro. E aí, se tu realmente entrega... E a todo momento se especializando, né? Inclusive, Sim. é uma das perguntas que eu queria trazer aqui, que é sobre essa questão. Esses dias, por exemplo, tu foi a São Paulo e tal, buscar uma nova especialização em um equipamento novo, que tu fez um investimento também. Então, é uma série de coisas. Fala um pouquinho sobre o que é a criocirurgia, como é que é isso? Então, a gente tem um equipamento, né, que faz... é um crio oftálmico, né? A gente faz criocirurgia. É um equipamento que congela uma ponteira, e aí com isso a gente consegue fazer alguns procedimentos. É bem especializado isso, é uma das técnicas, assim, que eu considero mais modernas e menos invasivas, né? Ou seja, tu faz uma cirurgia sem corte, sem pontos, sem sangue, né? Que é só o congelamento ali, onde a gente resolve vários problemas. Por exemplo? Então, hoje a gente tem, vou falar assim, o nosso principal problema, que é uma cirurgia que eu adoro fazer, são os shih tzus. A maioria tem pelos mal posicionados, que as pessoas falam, ele tem pelo dentro do olho. Realmente, ele tem pelo dentro do olho. Então, a gente congela esses folículos, daí com, né, uma localização específica, um tempo específico, de acordo com o que tu estiver congelando, para matar o folículo. E aí, é uma cirurgia que resolve, assim, muitos problemas dos shih tzus. Porque aquele pelo ali dentro, ele fica machucando o olho. Sim. E aí, a pessoa fala, mas não incomoda. Aí inflama. Imagina toda vez que tu pisca um pelo roçando no teu olho. Só que se fosse né? São muitos. Então, e esses pelos, ao longo do tempo, eles podem causar úlceras, lesões, e enfim. E aí que tá a questão do valor desse procedimento, porque ele é um procedimento que trabalha na prevenção. Prevenção de lesões, prevenção de desconforto. Imagina o desconforto constante, não tem como viver assim. Bem-estar.
Isso acontece, isso é específico dessa raça, por exemplo, nesse caso, mas deixa eu fazer uma pergunta até, por que tem esse pelo assim? É um corte errado? É genético? Não, é genético. E não tem como, eu vou pedir pra tirar no pet shop. É um pelo que tá crescendo aqui, como se fosse onde a gente passa o lápis de olho. Esse é só um exemplo que eu dei. Sim. Mas são as distiquíases, né? Que são uma coisa muito técnica. Mas são pelos que incomodam. Em alguns casos não causa nada. Mas às vezes fica aquele cachorro com o olho lacrimejando. Ou às vezes ele fica com o olho fechado, olho mais vermelho. Coça os olhos. Ele pode ter um pelo mal posicionado. Ele pode ter ressecamento, que é uma doença subdiagnosticada. Enfim, olho seco. Mas não é só em Shih Tzu, né? Tem outras. Tem outras. Assim, essa cirurgia eu já fiz em pequinês também. Eu já fiz em cachorro sem raça definida. E aí que eles têm... O sem raça definida tem muito mais desconforto, porque a córnea é mais inervada, eles sentem muito mais. Como é que se define um cachorro sem raça definida? Uma mistura. Uma mistura brasileira. Vira-lata. Vira-lata. Não, sim, mas é SRD. No sentido SRD que... tem raça definida, SRD. Mas ele não tem mais... ele não tem uma proporção maior de um tipo de raça, e aí essa é a raça vou te falar uma coisa não. da faculdade, Giovanni, assim, se a pessoa chegar com o cachorro caramelo pra ti, mas ela te falar que é um boxer... Pois na minha ficha vai estar escrito boxer. É a raça que a pessoa te falar, entendeu? Aí eu teve uma vez uma pessoa que me falou, mas ele tem uma mistura com o Akita. E eu pensei... Tem mesmo, vou botar aqui. Acho que a senhora está precisando do oftalmologista. Aqui tá aquele cachorro daquele pra sempre ao seu lado, né? Da neve. Mas é aquele, né, daquele filme, né? Sim, a gente não vê muito aqui. Em São Paulo, fiz um estágio também lá. Meu estágio curricular fiz em São Paulo. Aí lá era assim, era o paraíso das raças. E às vezes entrava um cachorro no consultório que eu pensava, meu Deus, que cachorro estranho. E aí eu pensava, não, esse aqui é certo que é um SRD. E não, ele era uma raça exótica. Tem galgo italiano. Isso, esse é bonitinho. É bonitinho. Ele é bem magrinho. Eu vi uns ali, achei bonitinho mesmo, né? É cachorro de corrida. De corrida. Uhum. Eles têm um peito assim bem profundo, que daí eles correm. E assim, falando um pouquinho mais dessa parte ali também, isso são cachorros que sempre foram assim ou são combinação de raças? O que? Da Crio? Esse que tem o negócio do pelo no olho? Tipo assim, o que eu vou dar, o que eu me imagino? Por que algo do próprio organismo ia prejudicar algo, entendeu? Sim, a seleção genética. Então, assim, com o passar do tempo, as pessoas foram fazendo seleção para que o cachorro parecesse mais com o bebê. E como é que ele poderia se parecer mais com o bebê? Se ele tivesse um olho maior. Porque o que não é comum, mas não é normal, a gente vê a parte branca do olho, que é a esclera, de um cachorro. Não é normal. Uhum. Só que das pessoas a gente vê muito a parte branca. Então eles foram selecionando para cada vez mais ver essa parte branca, que é a esclera, esse olho ficando cada vez mais exposto. Entendi. E aí com isso foram surgindo vários problemas de exposição, ressecamento e junto com isso essas alterações palpebrais, que daí tem tanto de uma pálpebra muito grande, que a maioria deles tem, são esses cachorros de focinho achatado. Eles foram fazendo essa seleção para parecer com as pessoas. E hoje se faz procedimentos para desparecer com a pessoa, para proteger o olho. Quais raças? Pug? Assim, número 1 é o Shih Tzu, aí depois vem Bulldogs, Pugs. Assim, isso é uma coisa bem importante. Todo pug precisa fazer uma consulta oftálmica. Mas eu acho que meu cachorro é normal. Leva para uma consulta. Porque tem coisas que se a gente consegue pegar bem no início, por exemplo, essa questão das pálpebras, do ressecamento, a gente corrigindo isso, a gente evita problemas que talvez não tenham como corrigir depois. Sim. Então, seria importante. E tem casos de que perde a visão total, assim? Perde. Os dois olhos. Pode perder. Hoje, assim, principal causa de cegueira reversível é a catarata. Então, a catarata, assim também como em humanos, tem. Que inclusive fez a tua inscrição, como é que chama agora? Minha matrícula para... Matrícula do doutorado agora para te especializar nisso, né? Vai ser uma disciplina. O caminho para alguém se transformar num bom... É que daí, se a pessoa quiser fazer de qualquer jeito, não, né? Mas se a pessoa quiser ser um bom profissional, tem uma curva de aprendizagem. E na parte cirúrgica, isso é muito importante, porque a gente faz microcirurgia, que já é uma coisa bem diferente, tu opera olhando no microscópio, e a cirurgia de catarata, então, ela é outro mundo, assim. Então, hoje, a catarata é a principal causa de cegueira reversível, onde a gente consegue estar atuando através do... Existe cirurgia para catarata, em cães, gatos, cavalos,
Não existe nenhum colírio que tire a catarata de dentro do olho. Isso é uma coisa que eu queria muito falar para o mundo, que não existe. Tá? Existem promessas, mas nenhum colírio hoje foi comprovado, então isso é charlatanismo. Causas de cegueira não reversível. Então hoje, assim, uma das que é triste é o glaucoma, que é irreversível, onde o paciente começa perdendo a visão periférica e depois ele perde a visão central. E os cães e os gatos, diferente das pessoas, eles não respondem tão bem aos colírios, assim, para controle de glaucoma, então é um pouco frustrante. E aí outras doenças da retina, descolamento de retina, atrofia progressiva, síndromes de perda súbita da retina, que daí não tem o que fazer. E essas causas que traz isso, que pode vir, é algum acidente específico? É alguma má alimentação? É da raça? A catarata, por exemplo, ela pode ser genética. Então, também seria algo que se, por exemplo, tu comprou o teu cachorro num canil, ele teve catarata, tu reportar para eles verem se tem testes genéticos que a gente pode fazer e tirarem esses reprodutores ali do canil. Então, a catarata pode ser genética, ela, né, e aí normalmente se manifesta super cedo, paciente jovem ali, às vezes, eu lembro de um cachorro que eu atendi no mestrado, 1 ano, um shih tzu, ele não enxergava, ele tinha catarata, com 1 ano, dos 2 olhos. Então, ela pode ser genética, ela pode ser senil, ou seja, e não é todo cachorro que vai ficar velho, que vai ficar cego, mas alguns podem, com a idade, desenvolver catarata, e aí também é cirúrgico. E a catarata mais famosa, que é a catarata diabética. O cachorro diabético não controla a glicemia, ele tem uma catarata e fica cego. E aí tem a ver com a alimentação? A catarata de origem metabólica ali da diabetes, ela é a única que a gente consegue tentar retardar o desenvolvimento dela através da alimentação, do manejo da insulina, isso daí é mais coisa do endócrino, sim. Mas quanto antes ele conseguir compensar a diabetes, antes ele vai estabilizar ou impedir que evolua a catarata. Mas é uma catarata que vai muito rápido, assim, porque a glicose entra na lente e aí depois que tem catarata, não se desfaz mais, só cirurgia. E a cirurgia hoje... E pode ser traumática também, que foi uma das perguntas que tu fez. Traumática seria algum acidente e tal. Isso, por exemplo, um cachorro que realmente levou uma unhada de um gato. Se a unha do gato conseguir perfurar e encostar na lente, pode ter uma catarata traumática. Porque aí qualquer coisa que muda o metabolismo ali pode acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta agora de uma outra questão que eu acho que é bem interessante de trazer isso. O que contempla uma consulta oftálmica? Simpatia. Sempre, né? Quais exames, o que tu faz dentro de uma consulta oftálmica? Tá, então assim, vou contar como é o passo a passo. O que eu faço? Eu preparo o consultório antes de chamar a pessoa, já abro ali meu sistema, onde eu vou coletar as informações, também não fico pedindo coisa que não precisa, mas coloco ali no meu sistema. Quando eu chamo a pessoa, dá um exemplo, por exemplo, meu cachorro, tá? Vou fazer como se eu fosse chamar. Eu vou lá na recepção, falo Jimmy, pra pessoa, tipo, é realmente esse que eu vou atender. Sim, vamos passar? Daí pode ficar à vontade, pode sentar, a gente vai conversar um pouco. Uma coisa que eu sempre faço, toda consulta, eu sento e falo, prazer, Josué, eu sou a Mayara, eu sou oftalmo veterinária. Por quê? Às vezes a pessoa pode achar que é um estagiário que tá te atendendo. Não, eu sou a Mayara, eu sou oftalmo veterinária. Ou achar que é um clínico, enfim, acho que é importante se apresentar. Então me conta, o que aconteceu? Ai, faz tantos dias que meu cachorro tá com o olho assim, assado. Sempre pergunto, tá, e ele já teve outras doenças, tomou medicação contínua? Faço uma investigação ali, não olho só, ai, meu cachorro tá com o olho fechado. Ah, tá, Josué, então é uma úlcera, vai tratar com isso. Não, quero saber tudo. Quero saber tudo, porque tem outras coisas que podem ser a causa daquilo que eu também quero resolver. E aí eu falo assim, olha, agora terminei de fazer as perguntas, como é que vai funcionar agora? Eu sempre explico. Eu vou examinar ele, eu vou te mostrar o que eu tô fazendo, vou te explicar o que ele tem, o que a gente vai fazer. Qualquer dúvida que tu for tendo, pode me perguntar. Sempre, toda consulta eu fotografo o meu sistema para saber que é aquele paciente. Meu celular tem 40 mil fotos de olhos. E aí vou pro exame. Dou uma olhada geral, assim, pra ver o que mais... Normalmente, assim, a pessoa começa a falar, tu já tem uma ideia do que é. Dou uma olhada, assim, acho que pode ser isso. Aí explico, ó, vou começar fazendo esse teste, que avalia a produção lacrimal, fica tranquilo que não dói. Daí vou fazendo, a produção lacrimal dele foi baixa, com isso aqui a gente já tem um diagnóstico, explico pra pessoa. Agora, eu vou fazer o teste de ameaça pra ver se ele enxerga. Faço, ele tá enxergando dos 2 olhos, já vou explicando pra pessoa o que eu tô fazendo, porque às vezes depois eu posso esquecer de falar muita coisa.
E aí, sei lá, faço a pressão do olho, faço teste de fluoresceína pra ver se tem lesão, faço todos os testes, isso tudo tá dentro do valor da consulta, de acordo com cada paciente. Paciente que é muito brabo, muito agitado, que às vezes eu não consigo muito performar, ver tudo, eu vou direto ao ponto, que eu também não posso perder o pouco de limite de paciência que o cachorro tem, então eu vou logo direto ao ponto. Nunca me coloco em risco, então isso é uma das coisas. Eu não seguro meu cachorro, pois nem eu. Eu também não consigo segurar, tu tem que, né? Então a gente vai indo assim aos poucos, sempre vou conversando com a pessoa, pra pessoa entender o que eu também tô fazendo ali, explicar que não dói o que eu tô vendo. Terminei, daí eu faço assim, vou falar exatamente como eu faço. Pego o meu celular, pergunto, posso te mostrar uma foto? Tu te importa? Porque tem gente que não quer ver, tudo bem. E aí vou lá tentar achar um olho mais normal pra mostrar pra vocês. Tá? Aí vou achar, ó. Então aqui, esse aqui é o olho do fulaninho, o olho dele, tá vendo que tá um pouco mais vermelho, isso pode ser, enfim, explico tudo pra pessoa. Aí fala assim, isso me dá um segundo que eu vou preencher o prontuário. Sou maníaca, daí eu preencho na hora, porque depois não vou lembrar. Preencho tudo, faço a receita. Então, teu cachorro vai usar esse colírio por isso, ou teu cachorro precisa de cirurgia, ou é difícil pra mim ter empatia, às vezes, falar, olha, infelizmente, não tem nada que eu possa fazer. Ele não enxerga mais e ele não vai voltar a enxergar a princípio, né? Ou eu preciso dizer pra pessoa que ela precisa remover o olho do cachorro por alguma afecção grave. E isso impacta muito, aí que tá. Querendo dizer, precisa amputar a pata do teu gato. Isso, como é que isso pra mim é a coisa que eu falo todo dia. Mas pra quem tá recebendo a informação, tu já fica imaginando, meu Deus, ele não vai ter uma pata? Será que ele vai viver? Então eu falo assim, olha, infelizmente não tem o que a gente possa fazer. A gente precisa fazer a remoção. Por exemplo, a pior hipótese é fazer a remoção do olho. Eu entendo que essa informação, às vezes, ela chega assim, a gente nem sabe como lidar, mas eu tô aqui pra te ajudar com isso. Quero te dizer que não vai ficar buraco, não vai ficar sangrando. Daí explico tudo como fica. E realmente não tenho o que fazer, por quê? É uma infecção, pode se espalhar pelo corpo, pode virar óbito. Então, realmente é grave, a gente precisa agir. Então, enfim, sempre explico tudo pra pessoa. Eu tento, assim, claro que isso não é possível, mas eu tento dar uma perguntada no outro dia aí, consigo comprar os colírios, como é que tá? Conseguiu fazer os exames, como é que tá o fulaninho, me manda uma foto quando puder, principalmente os casos mais graves eu faço, daí que realmente eu fico pensando naquele paciente. Tu tem em mente mais ou menos quantos por cento porque sim, milhares e milhares de atendimentos tu já fez, mas tu tem ideia de quantos por cento são casos onde foi realmente indicado a enucleação, a remoção do olho? Não tenho ideia, assim, esse número. Se eu for olhar lá minha planilha, eu consigo ver, assim, mas... E por que muitas vezes acontece isso? Porque demora pra chegar. Sim, o pessoal às vezes não tem a consciência de que aquilo dá pra resolver, ou... Às vezes a pessoa fica tentando, o clínico fica mas tentando... tem 2 pontos, eu acho, nisso. Primeiro, uma coisa é o ser humano sentir um desconforto aqui, eu já tenho capacidade de me comunicar e dizer, isso aqui não tá errado, dor. Entendeu? Isso aqui tá errado, vou lá ver. O cachorro, até que às vezes o responsável viu, cara, a coisa já evoluiu, né? Então, acaba sendo mais complexo ainda para um oftalmo veterinário, muitas vezes, do que o humano, né? Sim, o humano, eu acho que se eles vissem o que eu faço no meu dia a dia, casos que eu vejo, que a pessoa diz assim, não, meu Deus, e agora? Não, imagina o olho, às vezes, todo arrebentado, né? Graças a Deus, a minha escola foi a URGS, porque os casos mais complexos aparecem ali. E hoje existe transplante de córnea? Existe, mas esse transplante na medicina veterinária, na oftalmologia, ele não é funcional. Então, o que acontece? A gente tem a córnea, que é essa primeira camada do olho, que é o que eu mais gosto de operar e de estudar também, que é uma camada muito nobre, tá? Então, tem células na córnea que não se regeneram e algumas doenças, ou até mesmo uma perfuração, pode exigir que tenha que fazer um transplante de córnea. Na veterinária, hoje, esse transplante, ele é só tectônico. Ele é quase como se fosse só um suporte físico ali. Ele não é funcional como na medicina humana. Sim, ele não vai enxergar através dele. Mas... Não, ele até ele pode. consegue. Mas como é que eu vou te explicar? As células ali, elas não estão... Não tem todo um cuidado. É que daí eu não queria falar como é no humano, né? Que eu sei como é também. É feito, né, a coleta, enfim, ali. Mas aquela córnea, ela é ouro. Ela é toda colocada num meio de
agora não me lembro mais, transporte, o cultivo. Ele é feito no meio de... Sim, tem mais... Tem um meio que agora eu me esqueci o nome do meio. Sim. Mas enfim, fica ali, é feito toda uma análise, sorologias, tudo pra saber se aquele paciente pode doar na veterinária. Infelizmente não é assim, Ainda não é uma coisa que... Ainda não. Mas existe banco de tecidos. A gente hoje uma das alternativas que eu uso na minha rotina, eu não acho tão vantagem fazer o transplante de córnea, mas na minha rotina eu uso membranas biológicas que podem ser utilizadas em casos que tu precisa, como se tu precisasse de uma córnea ali pra substituir. E aí com isso tu consegue... Inclusive com uma certa frequência tu tem utilizado membranas assim, né? Sim, bastante. E aí, Eu a gosto. compactividade é maior? Tipo assim, a rejeição existe? Existe. O que acontece? A gente tem hoje, daí eu vou falar da minha dissertação de mestrado, onde eu trabalhei com a membrana amniótica, que é uma das camadas ali da placenta ali do bebê. Essa membrana, ela é a que tem menos rejeição. Ela não tem vasos, então ela quase não tem rejeição. Assim, eu nunca vi rejeitar uma membrana amniótica. Então esse pra mim hoje é o tecido mais top que tu pode utilizar. Esse tecido seria o quê? Tipo, tecido pra fazer o quê? Pra reconstituir alguma lesão que tu tenha no olho. Entendi. Porque tu precisa, às vezes, colocar um tecido ali pra tamponar uma perfuração, uma úlcera contaminada, uma úlcera que não cicatriza, então tu vai meio que lidando com isso. Então a membrana amniótica pra mim é o top. O que a gente usa, assim, que mais vi usar na URGS, que daí não é um tecido de tão fácil acesso, é a membrana humana, sendo utilizada em animais. Mas daí esse foi o meu estudo, que eu queria poder avaliar se as membranas equina, suína, bovina, enfim, poderiam ser... Ovina. Ovina, que foi os casos. Poderiam ser uma alternativa. Ovina. Poderiam ser uma alternativa a essa membrana humana, que daí seria mais fácil acesso para os veterinários. E sim, elas têm várias características bem semelhantes. Claro que precisa de ter mais estudos, investigar mais, porque não é assim, às vezes a tua pesquisa, ela é só uma pontinha. Sim. Mas vai unindo várias e daqui a pouco alguém começa a usar e ver que dá. Então, as membranas, eu acho que, na minha opinião, hoje é o que a gente tem de mais seguro com menor percentual de rejeição. E também uma das técnicas que a gente faz muito é um enxerto com a própria conjuntiva do paciente ou um auto-enxerto da córnea dele, que aí é dele mesmo, não vai rejeitar. Assim, normalmente não rejeita, a gente não pode garantir, né? Uhum. Interessante, e para tu ver o nível de especificidade que se tem nisso, né, uma coisa extremamente, que tu tem que ter um nível de conhecimento técnico muito aprofundado, né, por isso que, claro, ela fala os negócios, assim como eu ouço isso diariamente, assim, tem muita coisa que acabou se tornando um pouco mais comum para mim de ouvir, mas, cara, assim, ela tem muita coisa que ela fala que é outra língua, assim, que o cara não tem a menor noção do que tá acontecendo, né? E que nem tu falou, né, Giovanni, pra ti é super natural, tu lá dar uma mentoria pro restaurante, pra ti é muito comum, eu vou implantar um processo de vendas aqui, e eu fico assim, e às vezes o Jô fazia muito isso, tipo, não, tu faz assim, tu faz assado, eu falava, gente, isso aí isso é... difícil. Não, e assim, isso aí as pessoas têm que pagar, porque pra tu chegar a saber, o que tu falou, né? é que pro especialista, às vezes parece tão simples. Pra mim isso aí é tal coisa. Às vezes, tem muitos casos que são difíceis, que eu falo honestamente, olha, eu não sei o que é isso, eu vou precisar estudar. E pode acontecer, porque as coisas mais diversas acontecem com um organismo, né? Mas as coisas mais triviais ali do dia a dia que tu, é tal coisa. Como é que pode que alguém me paga pra fazer uma coisa tão legal? Né? Sim. Mas é porque tu realmente vive isso, tu ama isso, né? Qual é que foi a cirurgia mais complexa, mais difícil, mais desafiadora, assim? Algum caso que tu queira trazer? Ou algum caso que tu acha assim, isso aqui, nossa, foi... E depois do desfecho, né? Pra trazer, assim... Tem vários, né? Inclusive vários que eu lembro de agora, assim. Mas uma que me marcou muito foi uma cachorrinha que chegou pra mim. Eu atendi, acho que foi num sábado de manhã, eu atendi ela. E aí, coitada da responsável, porque ela já tinha passado por muitos lugares. E meio que... E indicavam um oftalmo pra ela, só que ninguém tinha falado de mim ainda, porque era em outra cidade mais longe, assim. E ela chamou uma oftalmo, e a pessoa não respondia a ela. E ela ficou esperando, que ela também não sabia o que fazer. Chegou pra mim, enfim, resumo da história. A cachorra chegou pra mim com um olho assim, uma perfuração horrível. Horrível. Pior olho que eu já vi. E eu fiquei, gente... Eu falei, não tem o que fazer, vai ter que tirar esse olho.
Mas aí eu fui conversando com ela e na conversa eu já pesquei que ela tinha uma filha de 7 anos e que a filha foi junto uma dessas consultas e que a veterinária olhou pro cachorro e falou assim, não tem jeito, vai ter que tirar o olho na frente da criança. Nossa. E isso impactou muito a criança. É. E eu fiquei, gente, como é que eu vou falar pra essa mulher? Ela falou, olha, eu tô disposta muito a tentar. Aí eu falei, olha, seguinte, eu indicaria fazer a remoção pelo como está. Ela não vai voltar a enxergar. Mas tem uma opção, que é X, enfim, expliquei a cirurgia pra ela. Expliquei tudo que podia dar errado, porque tem que alinhar as expectativas pra pessoa não se frustrar depois. Se tu quiser tentar, a gente pode tentar, mas eu vou ser bem sincera contigo. Tem todo o pós-operatório e esse olho não vai voltar a ser visual. E aí eu pensei, será que ela vai querer fazer essa cirurgia? Porque, né? Enfim, eu sempre sou bem sincera, eu falo, Giovanni, teu cachorro precisa operar, tá? Ele precisa, mas eu vou te falar tudo que pode dar de errado. Porque quando a gente explica antes, é uma explicação, quando a gente explica depois é uma desculpa. Então explica tudo antes. Expliquei, ela quis fazer. Gente, ela quis fazer. Agora eu vou ter que fazer. E aí fui fazer a cirurgia. E aí no dia eu fiquei pensando, gente, será que é essa a melhor decisão? E aí antes da cirurgia eu liguei pra ela e falei, olha, tu tá ciente que se eu começar a fazer a cirurgia e eu ver que é inviável, eu vou ter que converter na remoção do olho, porque eu não vou fazer uma coisa que eu não tô confortável. Confortável, eu não digo assim, não é porque é difícil que eu vou desistir, mas que se eu achar que, gente, isso aqui não tem cabimento, eu não vou fazer. E ela assim, tá, fiz a cirurgia, ok. Depende, tem a complexidade do caso, tem complexidade do tutor, tem complexidade da clínica. Tá, e o desfecho dessa daí? Tá, e aí passou, a cachorra passou o pós-operatório mais tranquilo. Aí o dia que eu abri, eu fiz um recobrimento que eu abri, usei membrana. Eu falei assim pra guria que tava comigo, a minha auxiliar, eu falei assim, essa mulher rezou muito. Porque ficou muito bom. E eu fiquei não conseguia nem falar, porque ficou muito bom, sabe? Eu fiquei, que bom que eu tentei, mas também não era errado a outra opção, mas é isso, é o desafio de tu ter o time, de tu ser sincero, de tu saber o que tu tá indicando pra pessoa. Então, essa daí é uma que me marcou, assim, muito, e a pessoa super grata, sabe? Uma coisa que tu falou agora, me fez lembrar uma questão. Muitas vezes as pessoas que elas têm um nível de, assim, que elas são muito boas naquilo, elas, comumente, elas têm dúvidas, a gente se sente, mas será que tal, porque às vezes a gente acha que a pessoa que é muito boa, ela tem certeza de tudo, né, e na verdade, existem estudos, inclusive, que demonstram que as pessoas que têm realmente um nível muito alto de capacidade, elas duvidam muitas vezes no meio do caminho. Isso não significa insegurança, eu tô dizendo no sentido de se autoavaliar, de se questionar, de querer realmente o melhor, de ter certeza de ir em busca de saber que aquilo é o melhor. E as pessoas que às vezes não são muito boas tecnicamente, que não são, tudo elas têm certeza, sabe? É como se elas tivessem as respostas para tudo, a verdade absoluta. Então isso eu vejo que é uma coisa muito comum, assim, né? Eu sei o nível de profundidade de conhecimento que tu tem, de especialização, de capacidade, e é muito comum que tu fica ali quebrando cabeça para realmente... Cara, mas será que essa é a melhor opção? Ir em busca e fuçar e tentar. E eu gosto dos casos difíceis. Eu gosto da adrenalina. Que agora, o que eu vou fazer? Eu não gosto muito de resolver pepinos alheios, mas eu gosto. E acontece muito, né? Acontece muito de vir coisas que às vezes outras pessoas... pedir uma segunda opinião é uma coisa super normal. Inclusive, eu acho que isso é importante se tu tá inseguro com alguma coisa, tu buscar uma segunda opinião na vida. Né, super de acordo. O problema é quando tu é a segunda opinião e tu fica pensando, como que eu vou sair dessa enrascada? Sim, porque às vezes é o caminho certo, mas a pessoa talvez não tá tão convencida, ou... Exato, enfim, claro, e tem profissionais, isso também deve acontecer muito na área de vocês, a gente conhece as pessoas da área, tem profissionais que tu me falar o nome, eu sei que essa pessoa não vai fazer uma cagada, e às vezes o caso que evoluiu assim.
Sim, Bom. exato, porque tem, né, tem sempre, numa negociação sempre tem todos os lados, né, tem o lado do produto em si, né, que tem a oscilação, né, vamos pensar, trazer para uma analogia pro pessoal, nós temos a cozinha e nós temos o cliente lá na ponta, e tem o pastel no meio, aí tem o motoboy no meio, aí tem a atendente no meio, tem vários fatores para algo acontecer de diferente, então às vezes, que nem tu trouxe, daqui a pouco tem uma situação lá que aconteceu, mas que a pessoa que atendeu, a chance dela ter errado é muito pequena, mas a pessoa tá frustrada. Ela tá E lá. acontece, sabe por quê? Sempre falo uma coisa que eu falo. A medicina veterinária, ela é uma profissão de meio. Ou seja, a gente não pode prometer resultado. Eu posso te dizer, ó, o teu cachorro tem isso, o indicado é fazer isso. Só que aí tem o pós. Tu vai usar o tratamento? Tu vai fazer? O colírio e tal. Esse é um ponto. Como o organismo dele vai responder? Como é que eu vou te prometer um resultado se eu não sou Deus pra saber como o corpo dele vai responder e se tu vai fazer o tratamento que eu propus? Então, quem trabalha de forma certa não promete resultado, tá? Por isso que antigamente não era nem permitido postar antes e depois. Eu não costumo postar isso, assim, eu não sei, também não sou a grande ativista da rede social ali de postar coisa de casos, mas, enfim, prometer resultado, isso aí não existe. É que cria uma expectativa, antes e depois a pessoa enxerga aquilo, nossa, era assim, agora tá assim. Então, se o meu cachorro tá assim, ele vai ficar assim? Não sei. Sim, porque ainda mais nesse caso que a gente, vamos pensar 6 meses entre cirurgia e pós, não sei, tô dando um exemplo. Mas esses 6 meses, talvez ele veio 3 vezes no consultório. E os outros dias ele tava em casa, sendo cuidado pela pessoa. Então, a probabilidade de seguir o tratamento deve ser bem desafiador isso, porque se a gente trazer para os negócios, vamos pensar agora que nem franquia, um exemplo, é a mesma coisa, tu tem a franqueadora e tu tem as franquias. Para dar certo, o franqueado lá na ponta precisa seguir o script que foi predestinado lá desde o início. Perfeito. É a mesma coisa para vocês têm a consulta, vocês sabem do que estão falando, vocês, né, dão um caminho para a pessoa percorrer para a resolução do problema. Só que se no meio do caminho a pessoa daqui a pouco, não, mas eu não vou comprar esse colírio aqui, sei lá, vou comprar esse aqui que é 30 pelo mais barato, sei lá. Ah, mas agora, eu esqueci, eu saí de manhã cedo, esqueci de aplicar lá. Uma coisa que eu percebo não vai aplicar por conta própria. Uma coisa que eu percebo que é muito comum. O gato comum. eu não duvido, tá? Porque o gato ele é meio, né, mais assim, elite e tal, né? Uma coisa que é o dono da casa, né? O gato é o dono. Uma coisa que eu percebo muito, assim, até pela fala dela muitas vezes, é o uso do cone, né? Aquilo, como é que chama? É o colar, eu falo mais colar protetor, mas é o colar elisabetano. É, aquele negócio parece que se bota, que parece um abajur, que é justamente para impedir que o animal bata ou se coce ou não sei o que, né? E aí se ele tá num tratamento ali, mas daí o que é muito comum, assim, eu acho que pode me corrigir se não for, mas é muito comum o responsável olhar para aquilo e falar, mas coitado, isso incomoda muito, coitado e tal, e aí por isso não bota. Só que aí não bota aquilo quando... Não, mas ele não se coça. Aí tu virou as costas, ele tá lá assim, arrebentou tudo que foi feito, entendeu? Ou piorou o caso. E eu vou te falar mais, se aí, eu percebo que a pessoa aí não usa... depende dela, tu entendeu? Sim. Tipo assim, é uma coisa que tá além da capacidade do profissional que tá ali passando um tratamento ou fazendo até mesmo uma cirurgia. Não depende de ti aquilo. Já teve um caso que eu não operei. Eu falei, olha, é que eu não vou operar esse cachorro porque vocês não usam o cone e não vai dar certo. Porque eu ia fazer a cirurgia. A tua cirurgia deu errada. Por que será? Mas não, vamos longe, né? Se a gente tiver um corte agora, tiver, sei lá, 8 pontos aqui. Passou o primeiro dia, dá aquela coceirinha, né? E a gente sabe que não tem que ficar mexendo. A gente sabe que não. Mas no olho não te dá uma vontade de coçar? Também por conta própria. Às vezes do nada o olho dá aquela vontade de passar a mão no olho, né? É a mesma coisa, o bichinho não sabe. Então... E eles coçam. Eles coçam quando não tá olhando. Mas aí vem... Eu vou dizer o que eu vejo, assim, claro, não tô nessa área, mas pelo meu círculo de pessoas que eu conheço, né? A gente viaja bastante. O que eu vejo hoje muito? Que chega a doer às vezes, né? Existe, de um lado, o sentimento de eu quero ter um bichinho, do outro eu não tenho condição de ter um bichinho, e de outro às vezes eu quero ter um bichinho só porque o fulano tem um bichinho. Bichinho no geral, né? Moda, é moda. É moda. E aí eu vejo quem no final das contas mais sofre é o bichinho lá. A gente agora recebeu uma doação de um salsichinha, coisa mais linda, mas ele chegou pele e osso.
tipo assim, pele e osso pra nós, assim, tipo assim, não sei, assim, não vou dizer que tava maltratado e tal, mas pele e osso, assim, depois de 3, 4 semanas ele tá, nossa, tá arteiro, na verdade. Mas assim, e ele, quando ele chegou, ele tava com aquela carinha, os olhos desse tamanho, porque era puro osso, e aquela costelinha em cima, aquela ripinha, assim, não, dava um dozinho, assim, coisa bem, parecia o Sméagol, sabe, o Sméagol do Senhor dos Anéis, mas era igual, assim. Estranho, assim. E aí agora, assim, já vai dar 2 meses, mas depois de um mês a gente já viu pelas fotos, né, e tal, a gente faz os memezinhos, figurinha dele, né, no grupo da família, e nossa, sabe, assim, e a gente vê o carinho que ele dá por nós, tipo assim, a satisfação e tal, e a gente, ele pode entrar dentro de casa e tal, é chácara ali, mas ele não dorme lá dentro, tem lá fora na garagem, tem a casinha dele e tal, enfim, do lado de casa, né, a gente cuida, mas cuida talvez não igual como a maioria dentro de um apartamento, né, tão assim... É que depende, né, Giovanni? Que tem gente que o cachorro tá dentro do apartamento, mas também não tem muito tempo, ou não se importa tanto, né? Eu ia chegar nesse ponto, porque a gente tinha, um tempo atrás, 3 gatinhos, né? Um era aquele e tal, e a gente chegou a um ponto que a gente viu que se a gente mantivesse a rotina que a gente tem, não teria como ter pet. Porque a gente tava começando a ficar fora de casa 2 dias, e aí tinha que levar ele e tal, e a gente deu ele lá pra mãe, né? Que é interior e tal, e os 3, assim, e ficaram mais alguns anos felizes, vamos dizer assim, né? Mas foi cruel pra nós. Tava tirando uma parte da gente. Só que a gente teve consciência de que não faltava nada pra ele. Tinha a ração da melhor, veterinário, tudo, né? As vacinas, tinha o banho, vamos dizer assim, né? Gato nem tanto, né? Mas era cuidado, assim, de como se fosse filho mesmo. Mas a gente chegou, não, a gente vai maltratar eles se a gente continuar viajando e não ficando com eles e tal. Vamos ter que ser frio e fazer assim. Daí a gente via eles uma vez por semana. E aí o Simba, ele chegava a pular em mim, assim, só que eu trazer ele pra minha rotina não daria mais certo. Então, depois disso, a gente cuidou muito pra trazer algum bichinho e tal, porque a gente é consciente disso, né? Mas o que eu vejo é que a maioria não. A maioria vê, doce cachorro, e vai lá e pega no impulso. É mais coisa de raça, né? Quando é de raça, e daí, só que muitas vezes raças acabam tendo uma certa predisposição a algumas doenças, e aí é muito comum da pessoa não ter condição de fazer o tratamento depois, né? Isso é bem comum, assim. O que eu falo, por exemplo, eu teria vontade de ter vários bichos. Por mim, teria. Só que, quando tu tem um cachorro novo, um gato novo, ele não vai te custar muito. Ração, vacina... Mas não custa muito mais hoje se a gente olhar uma pessoa que recebe lá um salário mínimo por mês. Ele representa hoje 10 a 15% do salário dela. Sim, é mais difícil, né? É mais difícil. Hoje em dia tá difícil essa questão, porque, né, o nosso dinheiro... Custo de vida, de vida, o valor. Mas, que nem agora a gente tá, o nosso gato tem 12 anos, né? É o Victório, né? É o Vitório. Começam a aparecer problemas de idade. Eu quero fazer tudo por ele. Então tem isso. Quando tu tem uma meia dúzia, já soma, né? E além disso, o tempo também, né? De tu também me cobra, assim, como tu falou. Porque tu não vai dizer, tá aqui o dinheirinho, vai lá te consultar. Não, tu tem que pegar ele e vai lá consultar. Não, e até o dia a dia, assim, às vezes eu penso, hoje eu nem fiz muito carinho nele, sabe? Sim. Então é que nem... O Vitório, ele só come ração... gastrointestinal, uma especial lá, preço de... Gato safado, peguei do Rubem Berta, era magro, todo arrebentado. Da rua. É o Garfield lá que troca com aquele cara lá, ou troca com outro gato lá, o Garfield 2. Tava perdido na Zona Norte, foi atropelado. E aí ele ficou lá em casa só pra ele é lar temporário. Tem que investigar se ele não simulou o atropelamento. Aí tem esse gato malandro. Não, vai ficar aí só até se recuperar. Tá até hoje lá se recuperando. Anos? 10 anos já se recuperando lá. 10 anos. Ele ainda não tá 100%. Tá certo. Qual é a expectativa de um gato bem cuidado? Claro que isso pode... eles vivem até 20 anos. Mais que cachorro. Gato vive mais. Mas aí, claro, tem as doenças que, às vezes, doença renal, enfim. Mas eles vivem super, assim, vive bem. Eu já atendi gato de 20 anos. Sim, esses dias tu fez uma cirurgia num cachorro de 17, não? De 17 anos, uma Shih Tzu. Aí e aí eu também fiquei... Preciso fazer essa cirurgia, vamos lá. E a risco, responsável né? super, vamos fazer. Mesmo se é idoso? É um idoso, né? Tu tá fazendo uma cirurgia perfeito. num idoso, Isso, né? é um idoso, Então aí tem o risco... tudo. Não, e o risco da anestesia, o principal, né? Numa cirurgia oftálmica... É anestesia geral?
Sim, anestesia geral. Numa cirurgia oftálmica, tu não tem um risco de óbito pela cirurgia em si, praticamente, Pode. né? Não, mas pelo procedimento em si é raríssimo, porque né? não tem nada que, tipo, Até a não ser porque que não tu sangra fosse muito, dar um né? acidente, sei lá, mas tipo, Até porque não um erro são- cirúrgico, talvez. Até não, porque, assim, ó, atrás do olho tem um osso. Então, tu nunca vai chegar no protegido. cérebro. Ah, Assim. Não, Mas, sim, se, por exemplo, atrás do olho tiver um tumor que não para de sangrar e tu não consegue controlar o Isso, sangramento. é. Tem o terror do oftalmo é o sangramento. Tipo assim, mas no 99%, Sim. não sei o número, Sim, tá? sim. Mas na sua grande maioria é uma cirurgia que não oferece um risco Cirúrgico. de óbito pela cirurgia, Sim. mas toda a cirurgia tem o risco de óbito por conta da anestesia. Pra né? humanos e pra animais. Isso para qualquer pessoa, para qualquer ser anestesia vivo, tem né? risco. A anestesia tem alto risco, né? Assim, toda baixo ela. risco, na verdade. O que acontece? Todo paciente humano, Isso, veterinário, né? fala quem entende. Ele vai fazer exames pré-operatórios. Vai fazer exame de sangue, vai fazer exame do coração. Isso, sim. Pra ver se pode aplicar. Exato. Ele tá apto, o anestesista vai dizer, ok, tá apto. Ah, ele tem um problema, sei lá, renal. Tá, então a gente vai ter que avaliar. Esse problema que ele tem é urgente, a gente precisa entrar em cirurgia, às vezes tu não tem escolha. Aí tu aumenta um pouco o risco Sim. anestésico. O risco anestésico, ele sempre existe, mas ele é baixo quando o paciente tá Boa, boas rígido, que é condições. saudável, ele tá bem. Mas, aproveitando, o que uma anestesia faz? Eu sei que o óbvio é deixar a pessoa ali parada. Como faz? mas Como que é feito na veterinária? Essa é a conversa do anestesista, que eu tenho os anestesistas que trabalham comigo, que sempre antes da cirurgia eu gosto que eles falem também com o responsável, porque eu gosto de explicar a minha parte, eu sou especialista, e eles explicam a parte deles, né? Então, assim, primeira coisa que eles fazem é aplicar uma MPA, que é uma medicação pré-anestésica. Essa medicação deixa o paciente relaxado. Ele não vai dormir, ele só vai relaxar. Para poder fazer o acesso venoso. Corta o pelo do braço, faz o acesso, bota um catéter, né? Sim. Aí, com isso, a gente bota o paciente na mesa e aí faz a indução, que é com o Propofol, que é o mesmo lá do Michael Jackson. Isso aí, na hora, o paciente vai dormir, vamos dizer assim. Mas tem que ser a quantidade certa, né? Exato. Senão acontece E o que aí aconteceu com o Michael depois, Jackson. Sim. exatamente. E aí depois do Propofol, ele vai perder, por exemplo, os reflexos, e aí tu consegue puxar a língua e entubar. Só tô explicando uma forma. Abre a boca e entuba o paciente. Ah, tem que tubar. Tem que entubar. Por quê? Esses fármacos, a maioria deles faz depressão respiratória, pode baixar a pressão, aí ele fica entubado e normalmente se a anestesia é inalatória, vai indo um gás ali que é o anestésico. Aí quando fecha o gás, já vai eliminando. Esse é um tipo de anestesia, estou explicando. O paciente fica ali, o anestesista monitora a frequência cardíaca, frequência respiratória, tudo ali ele vai anotando numa planilha, e aí, teve uma intercorrência, tipo, já aconteceu comigo. Vamos ter que dar uma acelerada, vamos lá? O que é intercorrência? Ele tá hipotenso, a pressão tá baixa. Vamos lá, termina logo isso aí que não sei quanto tempo consigo segurar. Ah, porque daí tem que diminuir a anestesia pra voltar a pressão, no caso? Às vezes, quanto mais rápido tu encerrar a cirurgia, menor tu diminui o risco desse paciente, sabe? Entendi. Então tu tem que acelerar. Um saco pro oftalmo que a gente é muito Que é delicado. muito delicado. E ali, quando tu faz, também usa lente, sei lá, porque Eu uso muito... microscópio. Microscópio, Sim. ele tá ali e tal, tá ali. É um microscópio grande, assim. Ele vai montado na mesa, e aí se opera sentado, o oftalmo sempre opera sentado, tem que apoiar aqui o antebraço pra tu ter mais estabilidade. E aí tu vai operando com a ponta dos dedos, né? Sim. Instrumentais, né? Os instrumentais super delicados. É bem específico. Mas bom, então eu deixei para explicar quem entende, né? Mas, tipo, existe sim o risco pela anestesia, né? E claro, um organismo, tu não sabe, e se tiver uma reação inesperada a um fármaco? Como é que, não tem como prever isso? Só que aí entra um ponto que até vou trazer uma coisa polêmica aqui agora, né? Eu Traga gosto de uma coisa meio polêmica. Já chega né? o nosso Grêmio Inter polemicamente lá na Série B. Lá, né? Assim como em todas as áreas, tem os profissionais que são éticos e os que não são, né? E existe, como obviamente, vamos lá, consulta tem um preço, cirurgia tem outro preço, né? Então, obviamente, numa cirurgia existe um ganho maior para o profissional, até por conta de tudo que envolve aquilo ali, né?
Mas aí existem aqueles profissionais que fazem disso uma indústria da cirurgia, né? Que muitas vezes recomendam cirurgias onde não é necessário, onde não precisaria, onde poderia corrigir de uma outra forma, né? E eu vejo o quanto tu é extremamente cuidadosa nesse sentido de realmente recomendar quando é necessário e quando não é, fazer tudo o que for preciso para corrigir de outras maneiras, né? Aquele problema. Ou até animais que às vezes nem tem problema, mas porque não sei o que, tá? Né? E aí tem gente que recomenda a cirurgia quando nem tem nada, né? Então, como tu enxerga isso, assim, no mercado e o porquê da importância de ser ético nesse sentido, assim? Aí vai entrar de novo aquele assunto da empatia. Se fosse o meu cachorro, o que eu gostaria que fizessem? Eu sempre que possível, eu quero evitar a cirurgia. Porque a cirurgia, ela envolve o risco, ela envolve um investimento financeiro, um pós-operatório. Às vezes tu vai mexer numa coisa que nem incomoda e aí passa a se tornar um problema para a pessoa. Então, eu sempre tento evitar. Então, algumas, por exemplo, é uma úlcera indolente, que é uma úlcera lá de difícil cicatrização. Na literatura está escrito que é uma úlcera que é cirúrgica. O que eu falo pra pessoa? Olha, essa úlcera, ela é uma úlcera difícil, mas a gente pode tentar fazer um procedimento. Eu nunca vou colocar em risco, como é que eu vou explicar pra vocês assim? Eu vou fazer o que é certo. Eu nunca vou tentar dar um jeitinho. Eu odeio jeitinho. Eu não dou jeitinho. Mas existe a possibilidade de eu evitar a cirurgia colocando uma lente de contato no consultório, por exemplo. Eu vou falar, Giovanni, é isso. Tem a possibilidade da gente melhorar usando essa lente, mas pode ser que não cicatrize e a gente precise de cirurgia, tá? Então eu explico, tá? Aí existe sim uma indústria de cirurgias, né? Isso na medicina humana, na medicina veterinária, e aí depende muito da pessoa. Tem gente que quer resolver um problema que nem tem, e aí vai ficar lá fuçando numa coisa que nem existe. E é isso, o que eu diria assim, se a pessoa, eu fiquei na dúvida, Mayara, o olho tá furado? Isso é uma urgência. Aí realmente tu não tem muito o que pensar, tu precisa fazer. Não tá furado, busca uma segunda opinião. Pergunta, olha, quanto é que custa mais uma consulta? Vai lá, pede uma segunda opinião. Olha, outra pessoa me falou também que tem que fazer. Bom, então, quem sabe... Já tem ângulos diferentes sobre... Outra coisa, hoje em dia, eu gosto de atender médico, advogado, pessoa que vai pesquisar, que ela vai saber. Não é a pessoa que vai simplesmente aceitar o que eu tô falando. Me questiona, eu gosto. Gosto de saber que a pessoa tá entendendo o que eu tô falando. Então, eu acho que tem isso, assim, se tu ficou na dúvida, vai pesquisar um pouco, pergunta quais são as complicações, pede pra ver, mas tu já fez alguma vez, tem algum caso pra me mostrar? Mas existe, sim, essa questão e acho que é um cuidado importante que a gente tem que ter, assim. Se a gente for operar, por exemplo, tu vai dizer, todo shih tzu que tem o olho exposto, assim, a gente vai operar? Talvez, depende do ponto de vista do profissional. Eu tento ver o quanto que aquilo tá trazendo de malefício, se é uma coisa que tá incomodando, vou indicar a cirurgia, se não... Ok, vamos acompanhando, vamos ver como evolui. E falo pra pessoa, existe uma cirurgia assim, talvez em algum momento precise, porque senão a pessoa acha, tal, nunca me falou de tal coisa, será que ela sabe? Sim. Ô, Giovanni, tu viu que horas são? A melhor hora do dia chegou, né? Chegou. Hora do pastel. Se você quer comer um pastel de altíssima qualidade, com ingredientes selecionados, que chega sequinho na tua casa, aquele ingrediente top. Crocante, uma delícia. Eu gosto, assim, que eu vou falar do doce, tá? Eu gosto de chocolate branco, chocolate misto. Sério, é o melhor pastel. De delivery, assim, que eu pedi. Que daí eu não sei se já fui em alguma loja, mas... Não sei se... não me lembro. Mas de delivery, assim, não tem dúvida, a hora do pastel. É a mesma coisa, só e vou falar outra coisa. Não, eu já fui aquela vez quando era no shopping, né? Isso. Perfeito. Mas vou falar assim, eu já pedi em Sapiranga, já pedi em Novo Hamburgo e já pedi em Porto Alegre. Eu sou uma cliente VIP. E pode usar o cupom LUCRO10. Eu uso o cupom LUCRO10. Exatamente. Se você quer fazer o seu pedido, vai lá na Hora do Pastel oficial no Instagram, clica no link da bio,
faz o teu pedido lá e insere o cupom LUCRO10 que tem desconto especial para você. Muito bem, e para você que já tem uma marca ou quer começar com uma marca, nada melhor do que começar da maneira certa, com quem entende do assunto. Para isso nós temos a gente a Sense, que é a que nos criou nossos bastidores do lucro aqui, tem o LVO aqui, também já fez trabalho para a Hora do Pastel, faz trabalho para a Hora do Pastel também e para outras grandes marcas. O Matheus e a equipe tem uma coisa legal do Matheus, vamos trazer para aquilo que a gente conversou aqui, é o fato dele querer entender o que a gente quer. Né? Então ele vai fazendo aquelas perguntas assertivas para buscar a essência para daí trazer numa marca. Para mim, hoje, o Bastidores do Lucros, a forma como foi construída é muito de acordo com aquilo que a gente queria trazer. Exato. Né? Então, desde do microfone, da flechinha do lucro. Então, você que tem uma marca ou que quer desenvolver a sua marca ainda mais, Matheus da agência Sense Cria. E se profissionalizar cada vez mais, né? Certeza. Isso aí, tanto do sistema que vocês comentaram, tudo. quanto da questão do, tipo, não vai tentar fazer um negócio no Canva, né? Tipo, contrata alguém profissional. Aí vem, cara, aí que tá. Por mais que tenha muita facilidade hoje, o pessoal é muito não, deixa que eu faço rápido e tal. Até dá pra ter uma ideia, um esboço, mas se você quer ter um negócio de fato, você tem que ter especialistas. E não quer dizer que você tem que contratar todo mundo. Você tem que olhar pro teu negócio, eu preciso buscar o melhor contador possível que me atenda na minha realidade, mas não é só porque eu tenho contador, não, eu quero buscar o melhor. Aí eu vou buscar a melhor pessoa que vai me dar algum treinamento sobre tal assunto, a melhor agência de marketing possível, né? Eu digo isso porque eu conheço muita gente ainda que faz o anúncio próprio, né? Faz o anúncio próprio lá, eu boto no meu Instagram e boto lá tantos reais no Instagram lá pra ganhar seguidor, enfim. Não que não dê pra fazer, eu acho que você não vai perder dinheiro, mas se você pegar uma empresa especialista nessa área, você tem mais assertividade, você vai acertar melhor, você vai ganhar tempo, você vai ter alguém que só vive disso, fazendo isso. Sim, e não vai botar dinheiro fora, né? Exato. Muito bem, como é que tu enxerga o futuro do mercado veterinário e especificamente de oftalmologia, assim, como é que tu tá vislumbrando esse futuro? E agora? Não estava preparada para essa pergunta. Eu acho que no futuro, cada vez mais, a gente vai ter tecnologias que vão auxiliar também no nosso trabalho. Então, hoje, muitos equipamentos portáteis, onde a gente pode estar levando até várias cidades que às vezes são mais distantes, assim. Então, oferecer para mais pessoas isso. Eu acho que vai ser cada vez mais frequente também em lugares que antes não tinha ninguém que fazia o atendimento, ter mais profissionais, não só da oftalmologia, mas de outras áreas também. E acho que quem ganha com isso são os pacientes. Na verdade, vai ganhar cada vez mais escala e uma forma acessível para o pessoal, né? Sim, exatamente. Com certeza. Bom, como é que encontra a Mayara nas redes sociais aí? Isso é muita blogueiragem. É só falar assim, é só seguir @Mayara com i, .oftalmovet. Mayara.oftalmovet. Muito bem. Segue a Mayara nas redes sociais, então, e vai produzir mais conteúdo, vai botar cada vez mais conteúdo lá pro pessoal. Isso fica uma sugestão pra mim, eu acho que eu preciso, sim. É um desafio, mas precisa, porque tá cheio de profissional excelente que ninguém conhece. Sim, e eu vou falar mais uma coisa que a gente não falou sobre isso, mas que na faculdade a gente não aprende sobre empreendedorismo, sobre a tabela, sobre se vender, se valorizar, impostos, abrir empresa. CMV, estoque. Agora tu falou um negócio que eu percebo muito no mercado artístico, sabe? A gente conhece muitas bandas, muitos artistas que são bons, que são extremamente talentosos, mas que não conseguem transformar isso em um negócio lucrativo, né? Que não conseguem fazer disso uma carreira de sucesso porque eles se focam somente na parte artística. É a mesma coisa que o veterinário que só se foca na parte técnica, mas ele não consegue gerir o negócio dele, ele não sabe nem precificar, ele não sabe vender o negócio dele, né? Existe um tabu quando a gente fala de medicina ou até mesmo da parte de música também, a parte artística, que, mas o meu negócio é arte, ou o meu negócio é ser um médico veterinário, o meu negócio é resolver a doença, o problema do paciente ali. Mas, cara, tu precisa saber te vender.
para o mercado. Com E certeza. aí entra a questão de comunicação, atendimento, a questão de gestão do negócio, precificação, uma série de questões que, por exemplo, no meio artístico, como eu que vivo esse mundo, né, como empresário artístico, eu percebo isso, sabe? Que as pessoas muitas vezes deixam de crescer os seus negócios artísticos por justamente não investir tempo e recurso na especialização disso, em se desenvolver nessas áreas, né? Sim, e assim, ai, medo de cobrar. Exato. Não, e aí vem aquela... Medo de falar teu preço. O preço, tu trouxe assim, eu não sou a mais barata no meu segmento, mas é porque tu entrega a melhor qualidade possível. Não existe o melhor produto pelo menor preço. Perfeito. E a maioria tenta entrar assim no mercado. Eu vou criar, sei lá, o melhor pastel do mundo pelo preço mais barato. Não sobrevive. Não tem como, a conta não fecha, ou né? é um ou é outro. A conta não fecha, Na música, tu vai ter lá a banda lá, melhor, sei lá, guitarrista, melhor vocalista, melhor baterista, os melhores. Mas se não tiver uma estrutura por trás para isso funcionar fora do palco. Porque o palco talvez seja o quê? 1, 2 horas de show ali, mas o que faz aquele show acontecer é o que tá antes. Uhum. O show é apenas uma consequência do antes. Não, e quando a gente fala de banda, de um artista, cara, tu não tá pagando aquela 1 ou 2 horas de show do artista, tu tá que nem na consulta, não tá pagando 1 hora de show da consulta. Tu tá pagando todo o conhecimento que a pessoa precisa ter pra chegar ali e fazer um bom show, tu tá pagando uma equipe técnica, imposto, tu tá pagando deslocamento, alimentação, hotel, não sei o que. É uma série de custos que às vezes a pessoa não bota na ponta do lápis. Da mesma forma quando tu vai lá fazer o teu atendimento de Sim, medicina. até a tua consultoria também, mesma coisa. É aquela 1 hora, só que foram anos pra tu chegar naquela 1 hora e dar o diagnóstico E certo. olhar para aquilo e falar, isso aqui é isso. E isso que sabe que eu gosto muito, que às vezes a pessoa, que eu já fiz isso, já fiz aquele outro, já anos, não sei o que, e eu fico, não tinha como melhorar, porque a doença tá olho seco, né, é o mais comum, já usou todos os antibióticos, já usou anti-inflamatórios, as melhores, as piores. Eu fico, gente, mas não usou o tratamento, agora vai melhorar. Sim, esse é um caso bem comum, e aí eu fico, gente, tanto me pagou pra eu falar essa 1 horinha aqui só, mas... Gente, imagina quantos anos 5 anos e meio de faculdade, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. Quantas noites sem dormir pra estudar, viaja pra fazer curso, investe em equipamento. E o principal, experiência na prática. Experiência na prática. Não é quantos anos milhares de atendimentos, milhares imagina. e milhares de atendimentos. Os 2 anos que eu passei atendendo no mestrado foram 2 anos intensos de atendimento. Pois porque a demanda ali do Tem hospital... os números de atendimento? Eu talvez tenha uma planilha disso, né? Eu fazia uma planilha disso também. Qual era o caso, o que tinha também, pra eu saber, assim, o que eu já tinha visto. Sim. Mas eu acho que no Isso primeiro... é legal de ter, até pra tu ter um parâmetro, né? No primeiro ano, eu acho que quase 1.000, talvez. Sim. É perto possível, de 1.000, com certeza, sei lá, 3, 4, 5 por dia, às vezes, até mais. Mas... Quanto tu chegou a fazer lá? 17 por dia. Por dia, às vezes, nossa. Mas aí era um pouco mais rápido e só estando no lugar. Mas isso traz traz referência, Sim. ponto de vista diferente, que te dá a base pra tu poder trabalhar sobre aquele assunto lá. Esses dias ela fez 11 atendimentos num dia, claro que tinha, dentro disso tinha consultas e tinha revisões também, né? Sim. Que daí é mais rápido. É uma coisa que é mais rápida, né? Mas 11 num dia... Isso como volante, em 3, 4 lugares diferentes, assim, sabe? Então, a rotina é super dinâmica, né? E bem intensa mesmo, né? Mas, Mayara, parabéns, estou muito feliz com a tua participação aqui, depois de... Saiu, né? Saiu, a mulher é difícil, hein? É difícil. É que eu fiquei pensando, o que eu vou falar de empreendedorismo? Mas eu entendi agora, são várias coisas aí. São muitas coisas e com certeza essas contribuições que tu trouxe auxiliaram muitas pessoas que não são só da medicina veterinária, mas são empresários, são outros profissionais autônomos que às vezes não têm esse olhar da comunicação, da empatia, do atendimento, o quanto que isso interfere no resultado final e uma série de outras coisas aqui. Fora o pessoal que também tem pet em casa, enfim. Então, ter uma visão diferente, tomar consciência de que tem solução para algumas coisas se tu prevenir e tudo mais. Eu sou muito a favor da prevenção, assim. Todo nosso sistema na empresa, tudo é prevenção. Prevenção é sempre mais barato. Isso aí é o Márcio, que vocês conheceram da Dia de Pet, é um dos lugares que eu mais gosto, assim, de trabalhar, porque eles focam muito na prevenção. E isso é o melhor pra mim também, porque é onde eu posso dizer, olha, vamos usar esse colírio, com isso a gente vai diminuir a chance de ter lesão ocular, por exemplo. Sim.
Claro que a gente ganha dinheiro com cirurgia, mas pra mim, é uma paz poder saber que aquele paciente, ele tá bem cuidado, tá bem assistido, diminuindo a chance dele fazer lesão. Então, a prevenção, sim, o tratamento mais barato é a prevenção. Uma coisa que é muito, assim, nítida pra mim, eu vejo que a Mayara, ela tem um desprendimento em relação à questão de grana, de dinheiro, e aí, por consequência, o dinheiro vem. Mas eu assim, meio que esqueço um pouco. Sabe? Ela tem um desprendimento, assim, total. Tipo, cara, ela quer o melhor. Ela quer que o melhor aconteça. E a partir disso, ela vai lá fazer a entrega dela para que a prevenção, o melhor aconteça. E aí o dinheiro vem, sabe? É uma coisa muito louca, né? Porque tem a energia disso, né, também. Quando tu vibra, quando tu tá buscando, significa que teoricamente tu não tem, né? E aí tu tá vibrando a energia da escassez ao invés de dar abundância, né? Eu acho que tem muita ligação se tu também. der o teu melhor em qualquer coisa que tu for fazer, a intenção de dar o melhor, né? Tentar mesmo de fato. A recompensa, ela vai acontecer. Aí tu pode, mas eu conheço o cara lá que tá 30 anos dando o melhor dele, mas não enriqueceu. Aí é uma outra história. Provavelmente a riqueza, ela veio, só que passou pela mão dele e foi pra outro lugar. Uhum. Que aí vem ter entendimento do dinheiro, né? Muitas pessoas boas hoje passam muita riqueza na mão delas e elas não têm dinheiro porque elas não sabem administrar, que é outra história, Sim. né? Então, até porque a gente ouve às vezes o pessoal, não adianta se dedicar tanto porque não vale a pena. Não, se dedique ao máximo que vai valer a pena, só que no meio disso, as outras áreas também. Perfeito. E a pergunta final pra gente Pra não dar pra concluir. correr, né? Assinou os termos, lá tem que ficar até o final, né? Tu preencheu, né, o negócio lá, tu viu que tinha um aceite lá que tinha que responder essa pergunta. Não? Ah, não! Tem que ler as letrinhas pequenas. Tu leu as letras miúdas? Não. Lucro. Como é que tu define a palavra lucro? Ah, mas não era pra ser sucesso a pergunta? Pode ser? Lucro, vai. É que é lucro, bastidores do lucro, né? Agora, deixa eu pensar. Pra mim, lucro, eu falo que o que é o sucesso pra mim, o que é lucro? É tu ser bem pago pelo que tu ama fazer. Isso é tu ter lucro, tu ser bem pago, porque não existe dinheiro no mundo que pague tu ser infeliz. Então, tem isso também, né? Muito bem. Perfeito. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Mayara, obrigado pela participação. E até quarta-feira que vem, o próximo episódio do Bastidores do Lucro. Valeu! Tchau. Obrigada.